Paz de Cristo, povo de Deus. Tudo na graça? Espero que sim. Meus irmãos, temos falado esses dias sobre a oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João. Essa oração está dividida em Jesus ora por si, Jesus ora por seus discípulos e Jesus ora por sua igreja. Nós estamos no segundo ponto, Jesus ora por seus discípulos, tá? O versículo 6 e 7 vai dizer assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Queridos, a primeira verdade que nós precisamos ver é que somente Jesus pode revelar a Deus, tá? Mateus 11, 27, esse texto vai dizer que ninguém conhece o Filho como o Pai. Porém, ninguém conhece o Pai tão bem quanto o Filho e todos aqueles a quem o Filho quer, decide revelar. Tá? Então, essa revelação de Deus aos homens é feita por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Você recorda quando os discípulos pedem a Jesus e dizem, mostra-nos o Pai, e ele diz, poxa, estou tanto tempo convosco, vocês não me conheceram, quem vê a mim vê o Pai. Jesus Cristo é a manifestação de Deus aos homens, tá? E ele fez isso aos seus discípulos aqui. Também nós precisamos saber o que é essa manifestação de Deus, tá? Essa manifestação de Deus é a vida eterna. Como assim, pastor? João 17,3 vai dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus, verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Então, ter a vida eterna é conhecer o Pai e se relacionar com Ele como filho. Tá? Isso só é possível por meio da revelação de Jesus Cristo, tá? O sacrifício dele. E a Bíblia também vai nos dizer que Jesus, essa luz veio e resplandeceu em nós. O Evangelho vem e é Ele mesmo que resplandece em nossos corações, a ponto de que nós possamos compreender e ver, então, entender as coisas espirituais. Tá? Então, Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus aos homens, somente por Jesus. Não tem outro meio que nós vamos poder chegar a conhecer verdadeiramente o Pai, se não for por meio de Jesus Cristo. Não à toa ele disse que eu sou o caminho, tá? Mas outra verdade é que essa revelação de Jesus tem um grupo de pessoas, que são os eleitos de Deus, tá? E essa revelação é exclusiva para esse povo. O texto vai nos dizer que os discípulos, Jesus diz, olha, eles eram teus, os homens eram teus e tu me destes, tu me confiaste. Esse capítulo 17, nós temos pelo menos 7 referências dizendo de que foi Deus quem deu os homens ou os discípulos ao Filho. Então, os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, são uma dádiva, são um presente do Pai para o Filho. Tá? Eu não sei como que você entende a eleição, eu entendo como pura graça. Tá? Nós não conhecemos os eleitos, nós não sabemos quantos são eleitos, mas nós podemos ver nessa doutrina a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Um exemplo muito básico é nós entendermos de que um ônibus cheio de pessoas sofreu um grande acidente e está pegando fogo e nenhum deles tem condição de salvarem a si mesmo. Por isso, alguém chega e resgata algumas pessoas, que todas já estão para o mesmo destino, que é a perdição, porém há um resgate, tá? de pessoas que estavam destinadas à morte. Tá? Então isso eu vejo a graça de Deus, o amor de Deus se manifestando por meio da eleição. E não é injustiça de forma nenhuma Deus resgatar pecadores que estão destinados à perdição. Tá? Muito bem. Pastor, nós não sabemos quem são eleitos, por isso o efeito disso não deve ser apenas de gratidão de nossa parte. Tá? Crer na doutrina da eleição não deve ser de forma nenhuma objeto para nós julgarmos, nós apontarmos, olha, esse não é eleito, aquele não é eleito. Nós não estamos numa posição de juízes. Tá? Quem julga é o próprio Senhor.
ok? Isso também não deve nos deixar em um comodismo de não anunciar as boas novas de salvação, porque Deus já elegeu, que Deus vai salvar, então nós não precisamos nos preocupar quanto a isso, não. Essa é a nossa responsabilidade. Então aquilo que é da soberania de Deus, nós deixamos para Deus, e aquilo que é nossa responsabilidade, que Ele nos deu e nos ordenou, nós vamos lá e fazemos, e cremos que Deus vai agir, porque Ele é soberanamente infinito, né? Nos seus propósitos e nos seus planos. Agora, João 8,51 vai falar sobre aqueles que guardam os mandamentos do Senhor jamais verão a morte eterna. Uma prova cabal de quem é de fato um eleito de Deus, todos os que foram eleitos, eles recebem e guardam a palavra de Deus. Essa é uma evidência que vai assim, clarear tudo em nossa vida, tá? Para nós entendermos quem realmente anda com Deus e ama a Deus, tá? Guardar a palavra, o versículo vai dizer que eu manifestei o teu nome aos homens, eles eram teus, tu me deste, eles guardam a tua palavra. Guardar a palavra é evidência de alguém que foi salvo, foi alcançado por meio de Cristo Jesus. João capítulo 8, né, vai estar um embate de Jesus e os fariseus, e Jesus vai falar, olha, vocês sabem por que vocês não me ouvem, porque vocês não me dão o crédito, né, a palavra que eu tenho pregado, porque vocês não são de Deus. E aí ele define, quem é de Deus guarda as minhas palavras. Tá? Então, essa é uma evidência muito boa para nós entendermos que quem é de Deus ama obedecer aos seus mandamentos. Amém? Muito bem. Primeiro Jesus revelou e em segundo lugar ele transmitiu a palavra a eles. Muito bem. 8:14 vai dizer assim de João 17. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou. Os discípulos receberam e creram no ensino. Receber e crer no ensino, né, é que vai trazer o conhecimento ou o reconhecimento. A partir do momento que um ser humano começa a ouvir a palavra de Deus e ele recebe isso, né, de maneira voluntária, e ele tem grandes possibilidades de passar a crer no Filho de Deus, porque foi a partir disso que eles reconheceram Jesus como sendo o enviado de Deus, o Messias de Deus. Tá? Então, o ensino da palavra revela também quem é o Filho. Então, essa fé que também os identificou como discípulos de Jesus, também foi que trouxe embate com o mundo. Tá? Isso é evidência também, irmãos, de quem é discípulo de Jesus. Os discípulos, eles passam a seguir os ensinos, mas eles não passam a seguir somente porque outros seguem, porque eles são influenciados, mas porque eles creem verdadeiramente no ensino e eles passam a crer em Jesus como Filho de Deus. E como consequência do agir da palavra em suas vidas, eles passam a se identificar com Jesus. E não poderia ser diferente, o mundo passa a ter embates, né? Porque a gente vai na contramão do mundo, a gente vai na contramão da vida humana, dos prazeres humanos, né? Do prazer dessa vida, desse mundo. Nós vamos contrário a tudo aquilo que é natural para o homem, porque nós queremos as coisas de Deus. Tá? Que seja assim na minha e na sua vida, que o mundo não nos veja como amigos, como aliados, que o mundo nos veja como inimigos, que haja ódio da parte do mundo no sentido de que eles não aprovam as nossas atitudes, porque ela os condena, porque as nossas ações devem ser como a de Jesus, que revelam que o mundo jaz no maligno, que o mundo está perdido, que o mundo precisa de salvação. Que a minha vida e a sua vida seja assim. Que nós tenhamos amor,
em pregar, revelando por meio de Cristo o Pai, o nosso Pai eterno. E que nós cada dia possamos nos apegar aos ensinos de Jesus, crendo verdadeiramente que Jesus é o Messias e nos identificando com Ele. Deus abençoe todos em nome de Jesus.